Muito boa noite, estou aqui novamente com mais um tema, possa que seja no mínimo interessante, se não importante. Vejamos, o tema desse vídeo vai ser por que do atraso emocional humano. Muito se fala em algumas escolas, a religião também ela tem uma posição bem, né, rígida em questão. As emoções estão sempre relacionadas a pecados, tropecar, né, cair, né? Mas você pode levantar no caso de pecados. E algumas escolas mais atualizadas no âmbito iniciático, elas tiram assim a emoção para algo anômalo, né? Que deveria ser mental. Não há como pular etapas. Isso não existe em lugar nenhum. Não é conhecimento se você entrar numa vibe dessa, né? Porque você é o interregno entre o animal e o hominal, então, e o divinal, perdão. Então você ainda tem que ter, né? Porque a emoção é que te leva a ter uma iniciativa para depois, talvez, linkar com a dita da vontade, que é espiritual. Estudos comprovam, né, estudos esse acadêmico mesmo, que a mesma via neural ou doral que manifesta, somatiza como algo tátil, sentível, numa decepção amorosa, num bullying social ou num autobullying, como por exemplo, complexos, né? Complexo de inferioridade e superioridade. Eu vou explicar, né, a parte causuística, não os efeitos. O acadêmico entende direitinho as vias, né, por onde entra aquilo. A causa ainda eles não podem explicar. Se cada ser humano, né, se lê a si próprio e lê essas coisas. Se quiseres. A maioria está empurrando a vida com a barriga e não quer saber disso, dessa profundidade, de tudo que já foi apresentado. Mas é interessante tu ir atrás. Tu vai te surpreender, porque vai vir muito conteúdo. Muito mais do que está em qualquer literatura, qualquer livro. Os livros não falam, né? Eles apenas registram aquilo que já foi apresentado, filtrado ou não. Então, a mesma via de uma decepção amorosa, de um auto-bullying, por exemplo, complexo de inferioridade, aquele bullying que você faz contra si mesmo. E também acontece no complexo de superioridade você ter uma posição, uma segurança, né, um sentimento de pertencimento a alguma coisa e vem alguém ou alguma força contrária e te rebaixa ao nível que você não acredita que merece estar, que é de todo ser humano. Isso te macula, te fere, entre aspas, mas como pela mesma via, os acadêmicos falam corretamente, a mesma via que produz dor física, vamos dizer, de um acidente, de um corte, né, de uma batida, de uma dor, de uma moléstia, uma patologia, uma febre, né? É a mesma via, se passa pela mesma via que uma dor emocional. Já começou por aí o atraso, porque emoção é algo de quarta dimensão, né? Para quem entende, quem é da área do esoterismo, hermetismo. Ele não é algo físico. É uma sensação aqui, mas lá onde ela tem origem é algo, é vivo, independente daquela dimensão. Aqui, o que é típico, o que é familiar dessa dimensão é tu sentir, ok? É o tato. Então vejam bem, a mesma via que você, quando sente uma dor emocional, entre as que não era para ser dor, que o Buda mesmo veio nos explicar, né? Dor é inevitável, sofrimento opcional. Então quer dizer, é opcional porque ele não está aqui. O sofrimento é um glande essa dor. Quando tu joga para o emocional, traduzir essa dor e ele glamoriza.
e joga de volta como dor física. Não era para ser. Esse é o atraso. É querer pegar o corpo espiritual chamado astral e transformá-lo em físico. É isso que é o conceito de alma perdida. Isso é atraso. Por isso que você vai fotografar, por exemplo, um corpo astral de alguém desencarnado muito apegado à questão do dolor, né, do tato. Você fotografa ele, muitas vezes, dependendo do ser, do atraso que ele fez com esse emocional, o tornando numa graduação que não a pertence. E meter o nariz de outro veículo onde não é chamado. Já um corpo mental, que ele é mais sofisticado, mais sutil, ele não aparece em fotos. Talvez você vai gravar algum som mental, né, com equipamentos físicos. Então veja, é o mesmo duto, o mesmo caminho neural ou doral, né, para falar mais popular. Que você bateu o dedinho, cortou o dedinho com a faca cortando cebola, ok? É a mesma via, não tem outra, ok? E a lágrima, que eu vou trocar aqui, ó, a lágrima é uma reação alérgica a isso, não era para ser. Jesus, inclusive, veio aqui para resolver esse emocional. Ele dizia que é um vale de lágrimas. Só que lágrima é um lubrificante, não é para encher, né, a terra. E é um vale de lágrimas. Nós transformamos a emoção em lágrimas. Lágrima é algo físico, é um lubrificante. Ok? É como, por exemplo, né, o desejo sexual se transforma em abuso aqui. A gente estragou o sistema que dá certo. Essa é a mácula. Esse é o verdadeiro pecado, é tropecar e muitas vezes tu não resolve isso, tu não te levanta. Não, agora eu vou resolver. Ok? Esse é o verdadeiro agregado psíquico se transformando em personalidade. Personalidade é apenas para ser uma expressão. O agregado psíquico é o conceito gnóstico. E o conceito de entrelaçados da eubiose e teosofia. Que não era para ser, a ponto que tu fica até com o semblante de algo não humano. Né? Muitas vezes animalesco. Nada contra os animais, porque os animais estão no lugar deles. Eles têm que ser aquilo ali, o formato deles é aquele mesmo, mas tem muitos que se transformam. Até tem o conceito de lobisomem, vampiro. Tem gente aí que se acha lobisomem, se acha vampiro. E já teve aqueles mesmo que realmente que conseguem. É um poder tão grande de materializar, de cristalizar uma coisa que não é daqui, que transparece, somatiza, como uma pedra nos rins, como uma doença, um câncer. Isso é tudo somatização, só troca por pelos e presas. Né? Mas é bem raro hoje em dia, porque a gente está num comportamento, agora a gente está num nível social em que a gente... Há legislação, há muitas leis, então tu é punido, então tu não deixa esses bichos aflorar a ponto de chegar ao físico. Mas a doença ainda continua, porque ela é silenciosa. Tu não vê. Né? E o doente já assusta também. Né? Vê na pandemia, todo mundo se afastou de todo mundo. Então, qual é o atraso? É transformar o sofrimento em mais dor. A dor, até ela é permitida ser transformada em sofrimento, mas depois ela passa e junto o sofrimento passa. Agora que não pode sofrer, o contrário. Agora em comando de subida frequencial, a natureza está evoluindo conscientemente, né? Na outra, vamos dizer, na outra inclinação, subida, desceu o inconsciente, está subindo. Não pode essas coisas se somatizar. Não quer dizer que você não deve ter emoção, como eubiose e teosofia fala. Mas isso deve ser apenas impulso para puxar esse físico a agir, emoção, ou movimento em inglês. Ok? Então é a mesma via. Né? Por exemplo, você ser contrariado. Né? Você tem, uma coisa que é super importante para você, vem alguém e te rechaça. Alguém te corta, te cala. Fica aquela coisa, o que acontece? Tu perde a tua vitalidade nisso, tu vai gastar. Porque veja que cada corpo ele tem complementação de um outro assunto dentro do assunto lá dos Vimanas, tá? Dos outros 2 vídeos. Vamos falar de polaridade.
O planeta Terra é de carga positiva. Vamos dizer que os seus átomos têm muito mais carga protônica, ok? Para poder atrair corpos, atrair massa à superfície, mas não penetra nela porque na matéria não é como a quarta e quinta, as outras dimensões que o comando é com penetração. Os corpos, os objetos que estão, perdão, a tosse, está muito frio aqui. Os objetos que estão sobre a superfície da Terra são de carga negativa, todos, com mais ou menos. Quanto mais massa, mais carga negativa. Por isso que quanto mais tu tem coisa, mais tu tá, né, pesadão. E até a tua parte emocional muda e mental, né? Quanto mais solto, menos compromisso, menos, né, leis, menos coisas para resolver, mais leve tu tá. Então quer dizer, é menos atração da gravidade, porque a gravidade está relacionada com essa questão do peso da vida também. Não só com a questão científica matéria. Então todos os objetos, corpos, o seu corpo, o meu corpo, negativo. É atraído, né? O solado dos seus pés é atraído a ele. Se você deitar, você vai ser atraído, você vai cair. A queda é até o chão, por isso que não passa do chão. Até uma piada engraçada. É verdade. Ah, se cair não vai passar do chão. Sim, porque se tu passasse do chão, se tu se transformasse a terra, tu se transforma na terra. Por isso que coloca os mortos dentro da terra e se transforma em ambiente. Aí fica na mesma carga atômica. Isso é longa história para explicar isso aí, as pessoas não fazem linkagem com isso. O outro corpo que está dentro desse, nos espaços desse, é positivo. Ele é como a Terra. Então vai acontecer isso aqui, ó. No desencarne, o corpo pesa, né? Fica inchado, pesa e se desmancha, volta para a Terra. O corpo energético ou etérico, que a gente chama, ele flutua. Por que ele não é atraído pela Terra? Porque os dois têm carga positiva. Então é sempre assim. O planeta que tu andas, que tu transitas, positivo. Teu corpo físico negativo. Já é por aí que não era para você pegar no corpo. Porque o corpo ele é escravo da gravidade. O outro não é escravo da gravidade. Tanto é que ele flutua no panteão. Foi fotografado várias vezes. Tá aí uma foto autêntica. Eu já vi isso, eu que frequentava esses lugares na minha adolescência. Por isso que é bom a gente ter contato com o lado negro da força muitas vezes para entender agora o lado branco. Quando tu vira, né, tu muda teu partido, tua bandeira, o teu exército. O outro corpo ele é negativo de novo, por isso que os dois são antropomorfos, são iguais, quase, né, com algumas diferenças. Que o outro é mais energético, é um físico sutil, que é o astral. Por isso que o astral está muito ligado ao físico. Isso já é um atraso, porque o astral já era para ter se polarizado numa forma que ele conseguisse ser anímico com o mental, junto com o mental se separa dele, porque os dois são. Isso é tudo regra atômica, gente. Eletromagnetismo. Um repele o outro. Por isso que tu não consegue pensar e sentir ao mesmo tempo, ou sentir e pensar. Sempre uma coisa ou outra. Se emocionou, depois tu pensa. Por que eu tô assim? Se tu pensa, tu é muito racional, tipo um médico, pode vir todo aberto ali que o médico não vai ter peninha de ti, porque senão não te opera. Se ele sentir, ele fica na tua situação, vai doer nele também, somatiza. E ele não vai conseguir nem pensar para te ajudar. Então, por enquanto, tá isso por causa dessas polaridades. Então, quando tu é criticado, vocês vão ver que procede. Criticado, uma dor emocional, um relacionamento. Por isso que tem muita gente. Eu sou um. Hoje eu me cuido para relacionar. Não quer dizer que eu não vá mais. Mas eu cuido. Não se apegar na ideia. Para não causar, porque eu sei que a mesma via que causa a dor de um esmagamento, de uma queimadura, de um corte, é a mesma via neural no meu corpo da dor, dolor, doral, neural. É a mesma via. Eu vou sentir a mesma dor física de uma dor de um machucado. É batata. Por quê? Porque nós temos nádeos, né, que correspondem aos nervos, aí eles estão dentro dos nervos, tudo. Então, tudo ele corresponde a dor lado emocional com o físico.
Isso se cristaliza, se torna físico, não era para ser, não era mais para a gente sentir dor emocional, só física, porque a experiência é física. O emocional nós estamos subindo, era para ter já sido qualificado, não é sutilizado, desaparecido. Para poder se igualar, porque daí, como não tem banguela, tem que passar pelo astral, o astral ele se parecendo, se similarizando com o mental, ficando mais, vamos dizer, sentimento, agora sente e pensa, né? Inteligência emocional, inclusive que os acadêmicos aqui na linearidade falam, na extrafisicalidade, para o esotérico, seria essa união, né? Essa harmonia para te pensar e sentir, ou sentir e pensar. No momento cósmico você não consegue ainda. Então o atraso é esse emocional. Em vez dele se virar na frequência mais mental, né? Essa mãe se unir ao pai é mais acima, a polaridade masculino e feminino da alma, ela quer se apegar ao filho como se o filho fosse seu. Aquele apego materno doentio, né? Que é aquela carência. E ela se apega, pode aparecer em foto, desencarnado, né? A tua alma pode intervir aqui mesmo vivo. A alma do morto também, se era muito físico, começa a incomodar os vivos. Não é para ser, não é como no Apocalipse diz lá, os vivos um dia andarão com os mortos, porque eles já previam esse atraso, ok? Então aqui está esse corpo aqui, que ele é positivo, volta de novo, vale de lágrimas, que não era para ser, lágrima era para só lubrificar e não para regar o chão, entendeu? Porque já tem a chuva. A natureza já tem esse mecanismo de irrigação. Então a gente fica arrasado fisicamente por uma coisa subjetiva para o físico, porque a emoção não é daqui, a emoção é de um outro veículo. Era só para ele lá, né, sentir. E a mente era para ela se resolver lá, porque essas coisas estão evoluindo lá nos seus planos, a emoção e o pensamento. Aqui nós temos efeitos, né, reflexos. Você pensa, por exemplo, em pegar o copo, a sua mão corresponde. É só reflexos, né? Você, se entristeceu ou sentiu, né, alegria. Você sorri ou chora. Só que não era para ser assim. Você pode sorrir sem sorrir e ficar triste sem chorar, né? Porque uma coisa que não é, ela não é física, aqui está trocado. Que nem a gente gosta de trocar muita coisa, né? Enfiar, por exemplo, algo cilíndrico dentro de qualquer buraco. Isso aí tu vê na questão sexual. E tem que falar essas coisas. Por isso que eu coloco hoje em dia que não é para criança. Porque o adulto tem que entender isso para depois passar para a criança quando ela estiver num nível que não que tenha preservar a criança não falar. Só que ela não vai entender, porque ela está ainda no abstrato, ela é causal, então ela não vai entender o que é ser. Ela tá ainda vivendo algo de causal, onde não há polaridade. Então não adianta tu explicar essas coisas para a criança, não porque é atentado ao pudor, ou porque o estatuto não deixa, ou porque não sei o que é desrespeito à criança. Não, é porque ela não vai te entender. O corpo dela ainda não é visível para ela, não é algo, uma prioridade. E sim o que ela, né, aquela a compreensão ambiental que ela ainda tem, ela vai para a natureza, brinca na terra, tudo, mexe. Ela está muito ambiental, ainda não está ente, ela está ambiente. Apesar de ser aparentemente um ente. Então é muito interessante, e dentro dessa questão da polaridade, vou lá naquele corpo de novo. Por que esse corpo, né, já falei, no panteão, cemitério, sementério ou semietérico, onde tu planta ali o fulaninho para voltar para o meio, o corpo energético dele não é atraído pela Terra. Porque é mais leve? Não é. A leveza está relacionada à polaridade atômica. Não é que ele seja mais leve, apesar que é mais sutil, mais rarefeito. Seus átomos estão mais afastados, então tu olha além. Ok? Tudo que tu vê através é porque os átomos estão separados, então tu tem fresta. É como lá no cosmos, a antimatéria. Você enxerga lá a estrela, está enxergando a estrela, porque não tem nada na frente, ou os átomos estão separados. Tu olha aqui nas frestas. E são tão pequenos os átomos que tu não vê aquele que está separado, mesmo separado, ele está na frente. Não, é porque é muito pequeno, então tu enxerga direto. Ali, ó, tu olha o corpo, esse veículo aqui que não é físico-físico,
tu enxerga lá atrás. O astral é até muito mais, né? Essa questão, né? Porque o etérico ainda é tridimensional, mas ele é vaporoso. Então tu enxerga além. E o astral ele é quadridimensional, mas ele é mais raro efeito. Então você enxerga como o ar. O ar está numa frequência diferente, por exemplo, do elemento terra. Você enxerga a terra, não enxerga o ar. São frequências. A água você enxerga através da água, mas você ainda enxerga a água. O fogo você possa que enxergue através do fogo, mas é mais luminífico. Mas ele é abstrato, tu toca nele, ele te queima, mas tu não sente. Né? Tu sente até alguma matéria, assim, mas é energética. Uma expressão eletrostática. Então é muito interessante. Daí volta lá, uma coisa que eu quero complementar aqui para linkar lá que eu não falei. Os egípcios faziam esse processo aqui. Ó. Esse corpo está polarizado em carga positiva. Todos os seus átomos. A Terra também. Então se repelem. Eles tinham na Atlântida um aparelho que fazia esse processo. Digamos, né, essa pedra, essa lápide aqui, ela está em carga negativa, porque ela é sólida, física. Tudo que é sólido é negativo. A carga atômica. Por isso que pesa no chão, gruda. Ele tinha um aparelho que convertia essa pedra aqui, digamos que seja outra, que não tem a foto aqui, tocava ali, descarregava como se fosse assim como você carrega o celular, deixa ali descarregando, ia modificando, né, carregando os átomos com carga positiva. Ou seja, acrescentando prótons. Não é como lá a questão do Vimana, que é 2 núcleos, que é impossível de fazer aqui hoje. Mas eles também podiam fazer isso com seus Vimanas. Mas na questão da pedra, que já estava ficando sólida, o plano físico aqui, terrestre, já estava entrando nessa completude de matéria sólida, porque antes eles estavam ainda muito etéricos, tudo aberto. Fechou, então fechou, já cristalizou. Pedra. No final da Atlântida eles começaram a despolarizar, ou mudar a carga, né? E acrescentar mais prótons a cada elétron. E era um tempo, é como você esperar carregar seu celular. Ele se carrega. Carregava aquela pedra, a pedra ficava na mesma, vamos dizer, polaridade, né? Mesmo polo da Terra, e a Terra empurrava, repelia. É como se fossem 2 homens lutando arte marcial, se empurra. Então você podia pegar a pedra, alguém segurava em cima, porque senão ela se alçaria a voo e iria até o espaço sideral. Alguns ficavam com uma rede segurando e outros só assim, com as pontas dos dedos, ia levando aquela pedra só para guiar. Que ela perde peso na questão de ser repelida. Ela tem agora peso, mas para cima. Ela vai pesar o mesmo peso, mas para cima. Até ela bater em algum lugar. Mas enquanto ela está ali aérea, a impressão é que você está, né, que ela está leve. Mas tudo é repulsão nuclear, ok? De cada átomo que se igualou. Que nem esse corpo. Esse corpo flutua e o outro fica pesadão e volta para o meio. Porque são da mesma polaridade. Já o corpo astral, ele é da mesma frequência do corpo físico, porém mais sutil. É um corpo físico transponível. Por isso que ele aparece em foto, né? Dá para tirar foto de coisas astrais. Porque ele tem a mesma carga, só que ele não é visto com esse mecanismo. Mas se a gente tivesse um olho aqui, você vai ver o corpo astral de qualquer um e o seu aqui. Mas não aqui nessa graduação, mas é porque os dois são de frequência negativa. Só que um é menos elétrons e o outro é bem mais, que é esse nosso, então é mais pesado. Né? E a massa tem tudo a ver com as partículas. Quanto mais partícula, mais massa, mais peso. Mais fechado é, mais espaços preenchidos. O astral tem menos, mas é ainda carga negativa. O mental, ele é carga positiva. Então ele é igual à Terra. Então a Terra é um globo azul. O nosso mental também é um globo azul. Ele não é visto nessa frequência, ele é empurrado pela Terra. Por isso para dar aquilo de distância e não de distância mensurável. Distância frequencial para o nosso mental estar bem elevado.
bem mais para dentro. A realidade física empurra ele para dentro. Então a coisa mais interna que a gente tem das quatro coisas inferiores é o nosso mental. Por isso que a gente demora tanto para pensar. Por exemplo, eu bato agora com o meu dedo. Primeiro vai vir a emoção, ai que dor. Depois que eu vou pensar. Por exemplo, se eu sou xingado ou xingo vocês, primeiro vocês vão receber o xingão. Vocês vão demorar alguns segundos ou minutos ou até dias, anos, para um dia vir ter coragem de me xingar ou vir rebater vocês. Por quê? Porque o mental está muito lá dentro, distante em frequência, não em direção, em distância. Apesar que você acaba se convertendo. Se for fazer um cálculo quântico, né? Quanto mais para dentro, tanto em distância, vamos dizer. Se fosse medir, como a gente fala do átomo, né? Se o átomo tivesse 100 metros, o átomo, a capa dele, o núcleo teria 10 centímetros. Então há uma distância, né? Mesmo que subjetiva, assim, né? Abstratamente a gente pode imaginar, né? Qual é a escala de uma coisa para outra, a diferença. Nossa, como é pequeno o núcleo. O núcleo é insignificante e super poderoso. Tanto é que uma carga de um próton, né, atrai outro átomo porque ele tem elétrons negativos na periferia e aquele núcleo do outro átomo atrai ele, porque os opostos se atraem. Mas o núcleo é minúsculo perto do átomo. Quanta distância tem, né, que era para resistir? Não resiste porque é translúcido. O átomo, na verdade, ele não tem um corpo. Ele é quase como a gente comparar nós com o nosso espiritual. Né? Nós somos o núcleo, a coisa mais. Só que nós somos de carga negativa. E é toda a matéria física. O planeta Terra ele é físico, mas a carga dele é positiva, porque ele tem um Sol dentro. E que magnetiza ele com carga positiva. Ok? Para poder atrair as coisas. Senão nós todos seríamos pássaros. Teríamos que ter ossos ocos para poder flutuar por aí. No entanto, a gente precisa de mecanismos, né? Como lá o intraterreno precisa de Vimana, que a gente precisa de avião, se for para voar. Mas claro que dá para voar, igual, por exemplo, se tu... O que é consciência extrafísica num sonho? Você polariza, por exemplo, ah, o astral, né? Está ali no astral. Ele é de carga negativa. Tipo físico, só que mais sutil. Se eu sabendo que em qualquer parte do universo elétron é negativo, se eu não é eu me positivar, gente, é o contrário. É eu ter mais átomos daquilo em mim resolvido, tá? Muitos elétrons, elétron com elétron se é essa sensação que nós temos aqui do tato, por exemplo. A gente, o que é isso aqui? É um elétron empurrando o outro, não é atraindo o outro. Nós estamos se empurrando da sensação de tato. Se eu me carregar, então tá, né? Então eu vou me tornar o ambiente astral. Você fica o ambiente é ciente. Porque ele que é o coordenador de todas as movimentações ali, você se torna o ambiente, você empurra tudo que é denso que está naquele astral. Então você não fica no astral inferior. Por isso que anjo pode ficar lá, é só ele se tornar um ambiente. E tem anjos que já são de lá e nunca vão ser isso aqui. Eles se tornam um ambiente e repudiam tudo. Mas eles podem se igualar a ti, né? Eles sabem fazer, eles têm a tecnologia de diminuir elétrons e chegar perto de ti que está ali numa carga inferior, te pegar, te levar até lá, depois eles voltam para o estado deles. A diferença é que eles conseguem voltar para um estado, eles se entristecem também, eles entram no astral, eles passam nos infernos, eles vêm até aqui, daí tomam o corpo físico, mas eles conseguem voltar intactos. Talvez você, eu não. Eu estou tentando. É por isso que eu estou conseguindo vir com memória e não estou conseguindo deixar isso me agredir. Né? Me travestir, me modificar para pior. É tudo útil, tudo letivo, didático e aprendizado. Que a verdadeira escola está no universo. Né? Aqui a gente só capilariza, vamos dizer, a gente enjaula num sistema educacional. Que muitas vezes não educa ninguém. E às vezes o educado não serve para muita coisa. É só para filtrar. Né? Mas só que é um filtro seguinte. Que o corpo deveria fazer filtrar
mas modificar aquilo, mas não é filtrar, deixar lá como é. Tem gente que está louco para falar para mim alguma coisa, eu louco para falar e eu não falo, engulo o sapo. Claro, eu estou criando um sapo lá no meu astral. Lá. Até preferível falar. Aí para mim ver que eu tenho isso, daí vem o mental, eu não devia ter falado, daí tu vai lá e pede perdão, a pessoa perdoa se quiser. Ok? Então é muito interessante isso, na Atlântida eles faziam isso. Né? Então o que, que acontece quando você somatiza uma emoção que é o atraso? Para terminar, para não ficar muito longo. Você aqui ouve alguma coisa e ouvir gasta o vital. Esse veículo aqui, eu tive que pegar um de um desencarnado num panteão. Vai gastando, desabilita ele. Ele fica tênue, fraco. O astral começa a ter contato tangencial muito tátil e presencial com o corpo físico, a ponto de que tu envermelha, é um corpo de fogo. Esquenta teu sangue, parece que o teu astral está saindo. A pessoa que te olha, nossa, ele está monstruoso. Ele está isso. Claro, o teu astral lá tomou uma forma e incendiou, se contorceu, ficou monstruoso no plano dele e ficou tão físico. Ele se apegou tanto que aconteceu algo aqui na linearidade que ele começa. Tu intuitivamente tu olha. Em alguma parte de ti, o outro está vendo tu através do chakra. A pessoa modifica e soa e esquenta, e fica vermelho, né? Enruga, porque o fantasma já está quase, a gente vai chamar de fantasma, mas não é um fantasma, é um veículo. Mas você fica fantasma agora, porque o astral ele não é um fantasma, você deixa ele, é como dizia o ditado gnóstico. Até o inferno era limpo antes da chegada do homem, porque é a gente que estraga as coisas, a gente ganha um astral limpo. O veículo emocional de uma criança é puro, cristalino, rosáceo. O nosso mental, quando começa, é um azul, coisa mais linda do mundo. O que a gente faz depois? A gente sempre estraga as propriedades, né? Com maus gostos na pintura. Ok, pessoas? Paz reverencial a todos.